Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre visualização de dados. Nós sabemos que a visualização de dados ela é bastante importante para a gente contextualizar a nossa interação com os dados, certo? Então essa visualização, quanto melhor e mais visual ela é e fica melhor de a gente se entender os dados, certo? Então hoje a gente vai trabalhar com os temas, diferentes temas que a gente pode estar implementando dentro dos nossos gráficos que a gente constrói isso dentro do pacote de ggplot 2. Então estamos aqui dentro do RStudio, nós estamos trabalhando dentro de um R Notebook, nós vamos estar trabalhando com basicamente dois pacotes, o ggplot 2 e o Tidyverse. Então o ggplot 2 é o pacote destinado à criação de gráficos, né, que é dentro dos pacotes, ele é o mais baixado atualmente dentro do R. Então, é um pacote bastante usado nos tempos atuais. E o Tidyverse, né, para a gente utilizar, o ggplot também está inserido dentro do Tidyverse, só que a gente faz também a leitura deles do Tidyverse em si, porque a gente carrega alguns outros arquivos. Por exemplo, utilizamos a função read_csv, utilizamos a função glimpse, utilizamos os pipes, então a gente carrega tudo isso com o pacote Tidyverse. Certo? Vamos carregar nossos dados, que está no meu GitHub, que é lua.10. Nós temos então os nossos dados, é um CSV chamado datacrops, esse é o link de acesso, né? Nós podemos rodar isso com a função read_csv. Colocamos mais um argumento para a gente não precisar ver nenhum outro output, a não ser a criação do nosso dado, né? Chamado data, com um sinal de atribuição, certo? Vamos fazer então a leitura, podemos visualizar nossa estrutura do nosso dado, né, com a função glimpse, então data pipe glimpse. Relembrando, né, pessoal, esse pipe a gente consegue fazer utilizando o atalho Ctrl Shift M, certo? Certo, vamos para a visualização dos gráficos em si, então a gente pode trabalhar com estruturas dos pipes dentro dessa visualização. Então vamos fazer o data pipe. O que eu quero? Eu quero um ggplot, né? Então a gente carrega ggplot, abre e fecha parênteses, e eu quero inserir então a geometria dentro desse meu ggplot, que é uma geometria de ponto. Qual que é o mapeamento que eu quero, né? O mapping, qual que é o meu mapeamento estético? Então AS, mapeamento por posição, X vai ser B0 GCVI, Y B1 GCVI, e quero um mapeamento de cor também. Eu quero que modifique a cor do meu gráfico em função de uma coluna que é class, né, do nosso dataset ali em cima. Então a gente vai ter uma visualização. Relembrando, para a gente plotar um gráfico no ggplot, a gente precisa da data, que nós estruturamos isso dentro do encadeamento dos pipes, né? Então data pipe ggplot, nós precisamos da geometria, então nós temos uma geometria de ponto, geom underline point, e nós temos o nosso mapeamento. Nesse caso a gente inseriu tudo isso dentro do AS, mapeamento de posição e de cor. Temos essa visualização padrão, né, sem nenhum tema por trás. Então o ggplot ele traz esse tema de cinza como padrão, né? Nós temos essa visualização aqui, certo? Vamos passar então para os tipos que nós temos de temas, certo? A gente tem alguns temas já previamente confeccionados dentro do ggplot, e aí a gente vai acessar isso e por fim a gente vai ver como que a gente pode modificar esses temas com a função tema, certo? Vamos então para o primeiro. Então o tema padrão é o theme_gray. Se a gente fazer então a inserção basicamente de mais um layer no nosso ggplot, theme gray, a gente vai ter, uma vez que esse é o padrão, então se a gente colocar ou não colocar theme_gray, o nosso plot vai ser dessa visualização, um fundo cinza com essa configuração em si. Certo? Temos alguns outros, né? O theme BW, então black and white. Nós vamos fazer então, basicamente a gente está conservando essa estrutura do código, apenas modificando o layer de theme. Então nesse caso a gente está trabalhando com theme_bw. Vamos ver a visualização desse nosso gráfico. Então ele é um black and white, certo? Então temos essa visualização, algumas linhas pretas e o fundo branco. Temos também a função, o tema line draw, certo?
Então a gente tem um desenho das linhas um pouco mais forte nesse caso. Então a gente tem um enquadramento, né, dessas linhas de fundo, né. Muitas vezes a gente gostaria de remover essas linhas de fundo, a gente pode fazer isso dentro do theme. Temos também o theme underline light, então uma versão light, né, uma versão mais concisa desse line draw. Então é essa visualização um pouco mais cinza, mais limpa. Então a gente tem essa versão. Temos a versão dark, né, que é escuro. Então a gente pode ter uma visualização principalmente do fundo e mais um cinza mais escuro. E aí nós temos as grades também realçada com um pouquinho mais escuro, mas é um outro tipo para quem gosta mais de um fundo escuro, certo? O que vai modificar quando a gente precisa selecionar? Por exemplo, se a gente está fazendo um relatório onde que a gente tem muito mais voltado para o escuro, a gente talvez trabalhe com dark. Quando a gente tem um relatório um pouco mais clean, a gente trabalha com um relatório mais limpo, assim, né? Pensando que a gente pode trabalhar uma questão de um branco ou de um cinza um pouco mais claro, então a gente pode modificar nesse sentido sem muito código, né? A gente está trabalhando com os temas já setados. Algumas revistas eles já consideram trabalhar com alguns tipos de temas, então isso fica muito mais fácil, certo? Temos o theme underline minimal, então ele traz basicamente os dados, né, sem os eixos x e y, e aí a gente consegue ter uma visualização nesse sentido também. Temos o theme classic, que basicamente mostra o x e y, e nesse caso aqui eu não modifiquei, então temos theme classical, nós temos então essa visualização do eixo x e do eixo y, e nada mais. Esse é os gráficos clássicos, né, que a gente já tem ao longo da história, né, a construção do eixo X, do eixo Y, e nós temos essa visualização. Temos o theme void, e esse tema então ele basicamente traz o gráfico com o seu conteúdo em si, sem levar em consideração os eixos, os grids que nós tínhamos atrás, né, para a gente configurar em quais escala estão os nossos gráficos. Então a gente tem esse tipo de visualização. Esse tipo de visualização, theme void, ele é quando a gente precisa fazer um mapa que não interessa muito a escala, basicamente para visualização, e esse tipo de gráfico funciona bastante bem. Certo? E como que a gente viu algumas configurações de gráficos que a gente pode modificar isso facilmente, né? Mas como que a gente como a gente poderia modificar tudo, basicamente tudo que você imaginar dentro do ggplot? A gente trabalha então com a função ou com o layer theme, certo? Aqui a gente pode colocar tudo, né? Se a gente colocar, por exemplo, plot, ele vai puxar várias funções que a gente pode estar modificando dentro do nosso gráfico. Eu vou fazer um exemplo dessa nossa legenda, né? A gente tem essa legenda do lado aqui, a gente pode modificar isso também. Então, se eu colocar legend, e aí a gente já puxa várias funções que a gente pode estar modificando. Temos aqui box.background, box.justification, legend.key.size, enfim. Temos um argumento chamado legend.position, certo? Então, a posição da minha legenda. E aí a gente está vendo que a posição está na direita, né? Se eu modificar isso para bottom, que é abaixo em inglês, a gente tem uma visualização da nossa legenda abaixo do nosso gráfico. Talvez nesse caso ele é melhor, porque a gente tem um complemento do nosso gráfico até o final da extensão do X, e aí a gente tem a nossa legenda abaixo. Fica um pouco mais interessante o nosso gráfico. Se nós trabalharmos com esse tema, né, legend.position bottom, certo? E esse tema, então, tu pode trabalhar com tamanho de letras, cores do gráfico, composição de título, composição dos eixos X e eixo Y, tudo. Então você pode buscar na internet, pode buscar os argumentos que você precisa alterar e fazer essas modificações. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.